Boa noite. Esperar as pessoas chegarem. Ok? Boa noite. Boa noite, Maristela. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Facebook. Eu sou tipo britânica, né? Tô sempre no horário X. Tenho a, como se diz? Tô sempre no horário certinho. Marcou um horário, lá tô eu. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estão me ouvindo? Sim. Boa noite ao Face também. Boa noite ao pessoal do Face. Ah, Sueli conseguiu entrar. Que bom. Américo, Aisha, Dantas, Sônia. Tem gente, Valéria. Boa noite. Ok, então estão conseguindo me ouvir, né? Muito bem. São 6h30 em ponto aqui na Flórida, no Brasil, 8h30 em ponto. E eu, Juliana, e eu tô sempre certa no horário. Marcou 4 horas, 4 horas em ponto eu tô lá, né? É uma disciplina, né? Tem gente me perguntando que não está conseguindo entrar, mas eu nem sei como é que eu faria para as pessoas poderem entrar. Eu teria que sair do Instagram para entrar lá. Bom, então, como é que vocês estão hoje? Me fala só, se vocês puderem me dizer, assim, enquanto a gente espera o resto do pessoal chegar, o que vocês gostariam de ouvir sobre relacionamentos? Fala para mim assim, qual é a maior dificuldade? E eu falo de relacionamentos de forma geral. Sandrine, o que é difícil? Qual é a maior dificuldade em relacionamentos que vocês sentem que eu poderia falar para ajudar alguma coisa? Boa noite, Eliane. Vocês podem escrever para mim? O que seria que vocês pensam que é importante a gente falar sobre relacionamentos para ajudar? É qualquer coisa que vocês lidar com mãe narcisista. Essa é boa. É sua mãe ou a mãe dele? Muito bom. É difícil mesmo. É difícil, é. Quem mais poderia falar alguma coisa sobre relacionamentos? O que vocês querem saber? Ou tá tudo bem? Não, ninguém tem problema nenhum? Tá tudo ótimo? Falar o que penso em relação às pessoas. Ótimo. É, que penso em relação às pessoas. Quer dizer, ser sincero demais, né? As pessoas. O quanto a vivência anterior do companheiro repercute na relação. Perfeito. O companheiro atual. O companheiro, o ex-companheiro, né? Isso. Ciúmes. Muito bem. Vou começar a falar sobre essas coisas. Vocês vão escrevendo aí. A primeira coisa que eu queria dizer, então, é que assim, relacionamentos atrair pessoas sem repetição de padrão, certo? Atrair pessoas, essa é mais difícil, né? Sem repetição de padrão. Tudo muito bom, hein, gente? Nível bom, nível bom. Frederico, tudo bem? No Face. Primeira coisa que relacionamentos, de fato, é a coisa que mais deixa a gente feliz, porém é o que mais traz infelicidade, né? Filha e mãe também já falou aqui. Então, quando você se relaciona com uma pessoa, é importante que você, independente se é o seu companheiro
ou se é uma filha, o filho, ou pai ou mãe, é muito importante que você mantenha a sua identidade individual. Primeira coisa, mantém a sua. Eu vou responder as perguntas no meio, tá? Mas é importante você manter a sua identidade individual. O que quer dizer isso? Você é você. Você sempre vai ser você, independente do outro. Você tem pensamentos, sentimentos, ideias que são suas, individuais, e você é um ser individual, igual a todo mundo, no sentido de que tem um nariz, dois olhos, boca, pensa, sente, porém diferente, no sentido de que você tem as suas emoções, os seus sentimentos, as suas experiências que são diferentes das outras pessoas, embora possa ter muita similaridade de experiência, ainda assim a maneira como você sente é diferente. Não necessariamente que seja totalmente diferente. Então, quando você estiver com alguém, é muito importante que você fale sem posse. Dani, entrou, tudo bem? Sem posse. E sem querer manipular a pessoa para que ela entenda o que você está falando, né? Então, uma regra de relacionamento é você estar presente, presente de corpo e alma. Então, você já imaginou, por exemplo, você ficar em silêncio com a pessoa? Como é que é você ficar em silêncio com a pessoa? Vocês conseguem? Vamos supor, você está dirigindo, a pessoa está do seu lado, de repente dá aquele silêncio, e aí você sente aquela vontade de falar, porque dá um vazio. E isso aí é ruim, porque o silêncio entre as pessoas é muito bom. É bom porque cada um volta para si mesmo, né? Obrigada. Cada um volta para si mesmo para depois se relacionar com o outro. Então, experimente, por exemplo, quando você estiver com alguém, depois de ter uma conversa, ficar um pouco em silêncio. Não se apresse para falar o próximo assunto. Próximo assunto você já quer falar. Não, espera um pouco. Então, vocês já perceberam que ouvir é muito, muito importante. Ouvir, muito importante. Por quê? Porque a pessoa se sente querida, a pessoa se sente respeitada quando você está lá ouvindo essa pessoa. Você não faz nada, a pessoa está falando, uma amiga, seu namorado, seu companheiro, filho, principalmente filhos, ou mãe, ou pai, vem e fala, pá, 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 você já sabe a resposta, já sabe tudo, você tem vontade de interromper, porque não é aquilo, não, para. E simplesmente, Luiz Machado, como vai, tudo bem? Simplesmente escuta até o fim, como se você estivesse ouvindo a orquestra de Viena. Porque isso é o que mais dá respeito. E isso é tão importante, mas tão importante, que só isso basta para uma relação se dar bem. Aliás, aos terapeutas que estão aí, eu pergunto, o que um terapeuta faz? Ele ouve. E o que ele faz? Ele tem a presença dele, né? A presença de corpo e alma, ele está ouvindo a pessoa, mais nada. A pessoa sai de lá e diz, ai, que maravilha, foi uma sessão maravilhosa, o meu terapeuta me entendeu perfeitamente tudo que eu falei, ele entendeu. O terapeuta não falou uma palavra, mas ele esteve presente.
Então, regra número 1, pode ter certeza, aplica isso com os filhos, com a filha. Alguém que falou sobre filha e mãe. Procura ouvir, se a pessoa quiser. Não interrompe, não interrompe, mas escuta. Escuta a pessoa falar, seja, mesmo que você já saiba tudo que a pessoa falou. Agora, a pessoa depois tem que te dar, né, um tempo para você falar também. Então você escuta, mas depois você diz: ah, eu gostaria que você me escutasse agora, e você fala, mas você fala pouco, né? A mãe e o pai precisam falar, mas fala pouco, ok? Então, experimente quando um relacionamento não estiver dando certo, justamente ouvir essa pessoa, é o primeiro teste, né? Outra coisa que as pessoas também não entendem é que elas acham que elas têm que se respeitar a outra pessoa, significa que ela vai concordar ou gostar da outra pessoa. Não, você não precisa gostar da pessoa. Você não precisa concordar com a pessoa, né? Você pode respeitar a pessoa sem necessariamente você gostar ou concordar. Outra coisa que a gente faz muito é julgamento. A gente já tem uma ideia da pessoa, você mal conheceu a pessoa, você já acha que você já sabe todo o histórico da pessoa, o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Isso é normal, gente. Isso é normal. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Aliás, 24 horas nós fazemos isso. Então, quando alguém falou o que eu penso em relação à pessoa, eu diria assim, que você pode sim ser sincera, falar o que você sente, porém do seu ponto de vista. Nunca acusar, né? Nunca você vai apontar o dedo e falar: você é assim, você está errado. Você, isso aí só traz uma defesa da pessoa, ela vai se defender, né? Ela vai dizer: não, mas eu não fiz isso, não, mas eu não fiz, não, você fez, não, eu não fiz, você fez, eu não fiz, você fez, e fica uma dança assim. Então, quando você chegar, se você quiser falar a sua verdade, de fato, eu sou a favor disso, mas nem todo mundo é, né? Se você quiser falar a sua verdade para as pessoas, então você fala do ponto de vista eu. Olha, eu me sinto mal quando acontece isso, isso, aquilo. Olha, eu me senti abandonada quando aconteceu isso, isso e aquilo. O que significa que você está falando do seu sentimento, né? E a pessoa, ela não vai se sentir atacada. Não vai se sentir atacada porque você está falando do seu sentimento. Vamos dizer que a pessoa fez uma coisa errada, fez absolutamente uma coisa errada, né? Então, em vez de você falar, mas você fez uma coisa errada porque só isso já vai provocar um monte de briga, você pode dizer: olha, eu me senti tão mal quando eu vi aquilo assim, 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 né? Então, isso é muito interessante porque você leva a coisa para o ato e não para a pessoa. Então, não é o caráter da pessoa que você está falando, né? Aquela pessoa que me pediu o que penso em relação à pessoa. Então, não é o caráter dela. Nós não temos o direito de falar do caráter da pessoa, a não ser que a gente queira brigar, né? A gente pode pensar, nós temos o direito, podemos pensar. Mas para você falar do caráter, você primeiro diz do ato, a consequência, o ato que aconteceu e que aquilo me incomodou, né? Eu me senti mal, eu me incomodei. Então isso é importante. Cuidado com esse negócio de julgamento, né? E porque o julgamento é a primeira coisa que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa, e é de fato normal do ser humano, gente. É normal do ser humano.
Não tem como, a gente aprendeu a julgar. Eu acho que nós aprendemos a julgar antes de falar. Antes de falar qualquer palavra, nós aprendemos a julgar as pessoas. Então a gente está julgando o tempo inteiro. Olha, olha aquela saia, olha aquele salto alto, olha o que a pessoa falou, olha não sei o quê. Isso é um hábito que a gente pode diminuir com a prática, né? Numa relação, o que é muito importante que o Bert Hellinger fala, e como vocês sabem, muitos de vocês sabem, eu fui aluna do Bert desde que começaram as constelações no Brasil, né? Os novos consteladores me perdoem, mas desde a época que começou, e ele dizia muito que para que um casal dê certo, é preciso sempre ter esse equilíbrio do dar e receber. Muitos de vocês sabem, dar e receber. Eu dou um pouco, recebo um pouco. Eu recebo um pouco, eu dou um pouco. Então, se você é uma pessoa que você dá mais do que você recebe, então ele dizia sempre, esse relacionamento não vai dar certo. Não vai dar certo, porque a pessoa está sempre doando mais do que ela está recebendo. Ou também se você recebe mais do que você dá. Então, você é tratada bem, tratado bem, você é isso, você é aquilo, e aí você faz isso, faz aquilo, mas quando isso acontece, também não dá certo. Por que não dá certo? Gente, é uma coisa assim de equilíbrio. O Bert Hellinger, para mim, foi o mestre dos mestres, né? Porque ele já nasceu com tudo isso. Nós precisamos estudar, mas ele já nasceu com tudo isso. Porque é um equilíbrio do universo também. Tudo que você faz a mais sem receber de volta não consegue funcionar, não funciona. É uma balança do recebo, recebo, dou, recebo, recebo, dou. Então, claro que você não vai fazer isso de uma forma matemática, né? Mas se você é o cara, por exemplo, que eu estou vendo, Ricardo está aí, tem um monte de gente, tem o Frederico, se você é o cara que está sempre badalando muito a sua namorada, a sua companheira, seja lá quem for, e ela está dando distância, é porque você está dando demais. Né? Experimenta diminuir um pouco, dar um pouco menos, para dar a oportunidade da pessoa também te dar de volta. Então, esse equilíbrio do dar e receber tem sido magnífico. Desde que eu aprendi sobre isso, eu entendi que isso é para tudo, não é só para um relacionamento de homem e mulher, é para tudo. Até, por exemplo, quando você vai dar uma palestra gratuita, né? Você tem que ter um retorno, porque se você fizer sempre, as pessoas não vão apreciar você. Tem que existir um retorno. Que retorno seria isso? Ou mais tarde fazer um trabalho com a pessoa, ou então divulgar o trabalho da pessoa, ou seja como for, né? A pessoa também tem que ter o retorno para ela. Então, eu sou uma pessoa que eu não acredito muito, depois que eu aprendi sobre esse contínuo dar e receber, em caridade, caridade, fazer por fazer uma caridade, né? Porque aí significa que você às vezes está com pena de uma pessoa, está com pena daquela situação. Você até pode fazer, mas há que existir um retorno, nem que seja um tamanhinho pequenininho desse tamanho, né? Aí ele diz, então, existe um grande perigo de que um relacionamento não dê certo, porque há esse desequilíbrio. E isso aí, gente, é em tudo na vida. É em tudo na vida. Qualquer coisa que você vá fazer, né? Agora, lembre-se que nós temos também a questão da hierarquia, né? Então, por exemplo, não é a mesma coisa, eu não estou falando a mesma coisa de pais e filhos, né? Entre pais e filhos, não tem que ter muito esse dar e receber,
né? Esse dar e receber é mais para adultos, para homens e mulheres adultos, ou pais e filhos adultos. Mas por quê? Porque o Bert Hellinger sempre diz que os pais dão, os filhos recebem. Então, com os filhos, sempre tem uma diferença, né, de cuidar, uma diferença de dar. E os filhos sempre têm aquilo de tomar. Isso faz com que o quê? Que os pais se sintam numa posição mais poderosa, né? Então, quando eu falo equilíbrio de dar e receber, é muito mais entre o homem e mulher, entre amigos e num relacionamento qualquer, seja ele homem, mulher ou não, num relacionamento entre adultos, né? Amigos, por exemplo, amigas que você está sempre ajudando, 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 e a pessoa pede mais, 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 então não tem fim. O que você tem que fazer? Você tem que parar de ajudar, né? Para que a pessoa possa entender que ela também tem que fazer a parte dela. Se ela não fizer a parte dela, não vai dar certo. Vai ficar sempre um ressentimento, né? Outra coisa interessante sobre, como se diz, assim, aqui alguém perguntou sobre o ex, né? O ex que fica ainda naquela. A constelação familiar, ela tem uma maneira muito interessante de trabalhar com ex-relacionamentos, né? É, o Luiz Machado falou, dá o dedo, quero o braço. É mais ou menos isso aí também, né? Mas é claro que você tem que dar alguma coisa, né? Mas espera um pouquinho, você dá e depois você espera um pouquinho. Então, ex-namorados, ex-amores, ex-amantes, a ideia que a constelação familiar tem sobre isso é a seguinte: acabou, acabou, né? Não ficar discutindo isso com uma pessoa nova. Então você está se relacionando com alguém e aí você fica falando do seu ex para essa pessoa. Então isso também não serve, né? Não serve, não dá para fazer. Você está trazendo isso. Então, isso é algo que só pertence a você. Isso de discutir a sua relação antiga com o seu novo parceiro, ou ele trazer a pessoa antiga ao seu novo relacionamento, obviamente que não vai dar certo, porque ele está trazendo uma terceira pessoa na relação. A relação são duas pessoas. Então ele traz uma terceira pessoa, ele traz a ex-mulher. Agora, presta atenção, ex-mulher, muito bem. No caso de ex-mulher ou de ex-marido, é diferente se tiver filhos. Se tiver filhos, então os filhos têm que ter uma precedência àquele novo casal, no sentido de que os filhos vieram antes deste novo relacionamento. Então aí sim é importante você deixar que o parceiro tenha esse contato com os filhos dele sem que você interfira, né? Não procura a coisa. E assim, as pessoas cometem esse erro. Então, o marido tem filhos do primeiro casamento, né? E então a ex-mulher liga, aí você, que é a companheira atual, já fica com ciúmes, né? Ah, mas ligou essa hora da noite, o que será que quer? Ora, precisa deixar que esse relacionamento de pai e mãe para esses filhos que nasceram do primeiro casamento continue. Precisa ter isso. Não pode deixar de ter isso. Porque os filhos são filhos dos dois. Estão separados, mas são filhos dos dois. Então, esses dois, eles têm que ter um relacionamento, nem que seja somente para se organizarem em relação aos filhos. Então, isso é muito interessante. Companheiro e companheira novos não se intrometam na educação dos filhos do seu companheiro ou da sua companheira. Sabe, deixa de lado, pertence a eles, né?
eles que criaram, e você não pode ter ciúmes, porque como é que você vai ter ciúmes de algo que aconteceu antes de você chegar, né? Pensa bem, é bem assim irracional. Eu sinto que quando alguém falou em ciúmes, o ciúmes tem muito mais a ver, no meu entender, com posse. Posse. Porque se você não tiver posse, você não tem ciúmes. Mas se você tiver posse, aqui te dá ciúmes. Então você quer ter aquilo, aquilo é seu, não é de mais ninguém. Então presta atenção nesta posse. Para quem tem ciúmes e pediu para falar sobre ciúmes, presta atenção na posse. Você é possessivo, as coisas são suas e de mais ninguém. Questão de posse é uma questão talvez egoísta ou de infância, né? Onde você tem que ser dono daquilo. Porque se você não tiver posse, você não tem ciúmes. Obviamente também é uma insegurança da pessoa, mas a posse pode ter certeza que faz com que você. É o meu lugar, aquilo lá é o meu lugar, aquilo lá é meu, é eu que tenho que ter. Então isso não funciona, né? A melhor coisa que você pode fazer para que não haja nenhum problema é se você tiver com o seu companheiro em uma festa, né? E alguém estiver conversando com ele, você deixa, não se incomoda, se sinta maravilhosa, tudo está ótimo, tudo está bem, e deixa, ele vai ficar muito feliz de conversar com aquela pessoa e saber que você não está em cima dele, né? Mas é claro que cuidar também é preciso, né? Você pode cuidar, mas assim, não ter ciúmes. Ciúmes é posse. Outra coisa interessante para um relacionamento também dar certo é vocês terem um objetivo comum. Nalva entrou, tá boa, Nalva? Saudades. Um objetivo comum, os dois, o homem e a mulher. Então, como casal, vocês têm um objetivo comum? Sei lá, de repente ir uma vez por mês lá no orfanato, não sei da onde, sabe? Fazer uma coisa com que vocês olhem para uma terceira coisa, os dois. Em vez de só ficar se olhando um para o outro, olhem para um terceiro objetivo. Sei lá, para um trabalho, para alguma coisa que vocês dois possam fazer juntos. Isso une muito as pessoas. Muito, muito, muito. Então, não entre em jogos de poder. Como Bert Hellinger sempre falou, e aqui eu repito mais uma vez, eu sou uma das que fui aluna do Bert desde que começaram as constelações no Brasil. Ele disse: um homem atrai uma mulher atrai um homem. É simplesmente isso, é uma atração de homem e mulher. O homem precisa ser homem, continuar sendo homem, e a mulher continuar sendo mulher, para que haja essa atração. São diferentes? São diferentes. São iguais, mas são diferentes. São iguais como seres humanos, porém são diferentes fisicamente, são diferentes em termos de pensamento, né? Então, assim, é um exercício você começar a entender o que acontece com o seu relacionamento, é um exercício. Mas eu acho, e já ouvi falar nisso muito tempo atrás, que a única maneira de você entender quem você é através do outro, através dos seus relacionamentos. Relacionamento com mãe, com pai, com irmão, com irmã, relacionamento. Ai, que bom, obrigada. Obrigada. Relacionamento com filhos, é a única maneira. São seus mestres, né? E os namorados e as namoradas são seus mestres, eles te ensinam como é a vida, porque você tem uma ideia de como você tem que ser e de repente entrou aquela pessoa ali e desafia você, né? Então você vai ter que mudar um pouco o seu caminhar para poder vocês dois se entenderem. Então, outra coisa também é você não levar tudo pessoalmente. Então, alguém falou: ah,
Como dizer a verdade? É muito difícil dizer a verdade, a não ser que você queira ouvir também a sua verdade. Mas eu disse, então, fale do seu ponto de vista. Eu me sinto assim, eu me sinto aquilo, né? Eu me senti mal quando você falou tal, tal, tal. Você não está acusando, mas você está falando de você. Então, é sempre seguro você falar de você, né? E não levar tudo no pessoal. As pessoas levam muito no pessoal, né? Alguém falou alguma coisa, aquilo já explode, aquilo já, ai meu Deus do céu, ai que horror, eu estou me sentindo mal. Então, se a pessoa sente dessa forma, é porque ela teve problemas na infância, obviamente, né? E para ela tudo é um horror dos horrores. Então, quando você se relaciona, precisa se relacionar de uma forma adulta. Não somos perfeitos. E Bert também fala muito isso, que quando a mulher se dá bem com a mãe, quando ela aceita a mãe, quando ela toma da mãe, ela então tem mais chance no amor, no relacionamento. E a mesma coisa o pai. Quando o pai se dá bem com o marido, o homem. Quando o homem se dá bem com o pai, né? Ele tem mais chance de se dar bem com a mulher. Por quê? Porque acontece que existe uma conexão, um vínculo, né, do feminino com o feminino. Então, quando você aceita a mãe, a avó, a bisavó, a tataravó, é o feminino com o feminino em você. E o homem, quando olha para isso, ele gosta. Porque, claro, ele quer o feminino para ele, que ele não tem, né? No caso de uma relação de homem e mulher. A mesma coisa, o homem. Ele tem uma conexão, um vínculo, né, com o pai, com o avô, não precisa ser perfeito, né, o bisavô, tataravô, etc. Então ele tem aquela força masculina e a mulher, e é isso que atrai a mulher. Quando a mulher olha para isso, ela gosta porque ela não tem. Ela não tem, é algo que ela quer e precisa. Então, num relacionamento, que o Bert sempre fala, é importante você não só aceitar, mas gostar de ter essa diferença, né? Então, em vez de você tentar convencer o outro é assim, é assado, é muito mais interessante você aceitar essa diferença que a pessoa tem com você. Você é uma pessoa, o outro é outro, né? E não queira ser totalmente entendido, porque nunca vai ser totalmente entendido, né? São pessoas, são seres diferentes. Outra coisa muito importante é você, quando estiver conversando com seu parceiro, ou com seu filho, com sua filha, ou com sua amiga, olhe nos olhos. Isso também é do Bert, né? Experimente olhar nos olhos. Muita gente não olha. As pessoas falam e não olham nos olhos. Agora, não vai ficar assim, né? Encarando a pessoa, né? Encarando a pessoa, desafiando a pessoa. Não é isso. Mas é importante que você pare o que você estiver fazendo para você conversar com a pessoa, ouvir a pessoa e olhar a pessoa nos olhos sem julgamento, hein, gente? Porque se tiver julgamento, a pessoa vai perceber. Se tiver julgamento, a pessoa vai perceber que você está olhando para ela com julgamento. Não, sem julgamento, olhando, aceitando, como eu disse, você é um indivíduo, né? Você é diferente, é igual, mas é diferente. Então você pode aceitar a outra pessoa e se manter a sua individualidade. Porque você é sempre você. Então você vai aceitar, mas você vai manter a sua individualidade. Alguém também falou em mãe narcisista, né? É difícil. Mas muitas mães que são assim, provavelmente vêm de uma imaturidade, a pessoa não amadureceu, né, emocionalmente, então ainda se sente
fica no ego, fica na aparência. E a única coisa que você pode fazer, de acordo com as constelações familiares, é, do mesmo jeito, honrar sua mãe. Narcisista ou não, o narcisismo é parte da personalidade, né? Então, narcisista ou não, é interessante você honrar a sua mãe, tomar a sua mãe. Então, a gente falou muito sobre você se manter, né, a sua parte individual, quando você estiver conversando com uma pessoa, para você poder não se doar completamente, mas você mantém a sua identidade, você mantém a sua individualidade, você consegue manter a sua individualidade e ao mesmo tempo você estender você para o outro, para deixar o outro entrar na sua relação. Aliás, tem um curso nos Estados Unidos muito interessante, muito antigo, tá? Não é de agora não, que diz assim, esse curso chama-se comunicação. Então você diz uma coisa, o A diz uma coisa para o B escuta, aí o B fala para o A o que ele escutou, aí o A fala, tá certo ou tá errado? Corrige se precisar corrigir. Aí o B fala outra vez o que ele escutou. Até que o que o B está falando é exatamente o que o A quis dizer. Então, olha que interessante, isso é comunicação. Né? Então, a gente, acho que se todos esses problemas de comunicação, se a gente ouvisse mais o outro. Agora, claro que você também, lembrando desse equilíbrio de dar e receber, você também precisa que o outro escute você. Então, nada impede que você diga, eu vou ouvir você, eu tenho prazer em ouvir você, mas eu quero pedir que quando você terminar, você me escute também. Ou a gente marca um outro horário para você me ouvir. Então, aí você está lá ouvindo, com carinho, com aceitação da pessoa, não do que a pessoa está falando, necessariamente, porque às vezes você não concorda com aquilo que a pessoa está falando. Você tem o direito de não concordar, várias coisas. Você tem o direito de não concordar com o que a pessoa está falando, você tem o direito de não gostar, e você tem o direito de simplesmente isso, não concordar, não gostar, mas você respeita, você escuta, você ouve, né? Ouvir é algo que a gente não está fazendo. E é um dos grandes problemas de relacionamentos. É importante ouvir. E sem posse, sem ciúmes. Ciúmes é de fato posse, né? Sem querer manipular. Experimenta ficar só no presente com aquela pessoa, só ali, recebendo a pessoa, mas assim, não faça isso o tempo todo, porque também a pessoa precisa receber você. Agora é minha vez, né? Você fala, não, peraí, agora é minha vez. Sem julgamento, porque julgamento a gente faz, não tem jeito, a gente julga mesmo, a gente julga o tempo inteiro, né? É normal do ser humano, se ele não julgar, e se a pessoa for extremamente calada, experimenta ficar calada também, para ver, assim, experimenta o mesmo menu dele ou dela, né? Se a pessoa for calada, experimenta ficar calada também. Se você ficar calada também, eu tenho quase certeza que o outro vai falar, porque aí vai começar a ter uma necessidade de que alguém fale, né? Ou falar demais se achando a voz da razão. Nesse caso, é importante que você interrompa, porque não adianta você ficar ouvindo se a pessoa falar demais e falar por falar pelo ego, né? Você pode até falar, espera um pouquinho, vamos voltar atrás, vamos falar, vamos resolver isso ou aquilo, etc. Quanto a atrair pessoas sem repetição de padrão, acha, isso daí é constelação familiar, né? A gente, nós temos uma memória dentro de nós, no nosso corpo,
E essa memória, ela está sempre vindo à tona, né? Acontece uma coisa externa aqui, provoca a memória, vem à tona. A memória vem à tona. E então, para você impedir que esse padrão de repetição continue, você precisa entender qual é o padrão de repetição, da onde ele veio, por que ele veio. Uma pessoa perguntando, e a questão de vícios dentro de um relacionamento, como lidar? Vícios tem que ser lidado profissionalmente. Em constelação familiar, a gente consegue lidar refazendo uma situação familiar com a pessoa e o vício, né? E muitas vezes ajuda, mas também existe a ajuda profissional. Vício, nunca tente lidar você mesmo, né? Você vai tentar terapeutizar a pessoa, e o vício provavelmente, não no sentido da constelação familiar, mas no sentido individual, ele pode significar um vazio, né? Eu conheci uma pessoa que eu atendi muito em Brasília, e essa pessoa não tinha necessidade, e o vício dela era comprar joias. Ela não tinha necessidade nenhuma, já estava uma pessoa bem conhecida aí, sabe? Socialmente, economicamente, mas ela comprava joias a ponto de se endividar, a ponto de que o marido precisou cortar cartão de crédito, cheque, banco, tudo. É um vício. É um vício, mas é um vício, ele se for encarado em termos de família, pode ser que seja alguma coisa que foi lá de trás, né? Mas se for encarado individualmente, ele funciona como se fosse um buraco energético que a pessoa precisa preencher. Só que a pessoa preenche de forma errada, né? Não dá para falar aqui, mas assim, o que eu queria dizer, eu estou à disposição para quem se interessar em fazer constelação familiar individual online. Eu estou fazendo online agora porque eu estou na Flórida, no momento eu estou na Flórida, mas estou fazendo atendimento online individual. E estou oferecendo um curso também online a partir do dia 18 de março. A parte teórica vai ser online e a parte prática vai ser com pessoas que eu recomendar no Brasil ou em outro lugar. Se for aqui na Flórida, eu mesma vou fazer os workshops, mas se for no Brasil, São Paulo, Rio, não sei de onde que as pessoas são, aí eu recomendo bons consteladores, porque a pessoa precisa ter experiência. Então vai começar 18 de março, está no meu site, o meu site agora é www.zakiecemeredith.com. Então, Zakie é Z-A-Q de queijo, U-I-E, C de casa, Meredith, M-E-R-E-D de dado, I-T-H.com. Entre, poderosa, não, entre no meu site novo, lá dentro tem curso online, está em 3 línguas, português, inglês e espanhol. E, gente, eu fico à disposição para vocês. Lá no meu site também tem meu WhatsApp, tem meu telefone. Espero que vocês tenham gostado, mas eu acho que eu até ultrapassei o tempo que era para eu falar só 20 minutos. Mas essa live vai ficar aí no Instagram por mais 24 horas. Então vocês podem assistir ela no Story. No Story. Eu estou aprendendo essas coisas, está ótimo, né? E, gente, muito obrigada, foi bom falar com vocês, maravilhosa essa tecnologia, né? E aí eu não sei o que a gente vai falar no próximo. Vocês têm sugestão aí para a gente poder falar? O que vamos falar? Dinheiro, paz, amigos, amigas, personalidade, aspectos de personalidade, doenças. Me deem as dicas do que vocês gostariam que a gente falasse para a nossa próxima live, tá? Ok? Mandem para mim, vocês podem mandar dinheiro, uma falou dinheiro, outra falou dinheiro, nossa, prosperidade. Livros, que legal, prosperidade. Aham. Livros, como assim livros? Dinheiro,
personalidade, doenças, tem bastante coisa para falar, né? Prosperidade, dinheiro, prosperidade, personalidade, doenças. Aham. Olha, gente, então, tudo bem. Eu vou pensar e vou depois informar vocês. Mas entre no meu site, www.zakisemeredith, informem as outras pessoas, divulguem. E foi muito. Ah, livros sobre constelação. Todos os livros do Bert Hellinger Américo. Todos. Eu também tenho um livro na Amazon em constelação, mas está em inglês e espanhol. Mas você pode ler todos os livros do Bert Hellinger, todos, que são todos bons. Ele tem um monte de livros, né? Trabalho eu vou pensar também, algo que a gente pode fazer. Mas é muito legal ver vocês, foi ótimo, que bom. Deem um like, existe isso aí no Instagram? Acho que não, é só no Face, né? Tô aprendendo, gente. Na minha época nada disso tinha, mas a gente tem que se adaptar e é muito, 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 muito bom. Tá? Obrigada pela atenção. Obrigada a vocês também, Sandra. Saudades. Pois é. Que delícia te ver, amei. Eu e o Francisco amamos. Que bom, eu também ver vocês. Que legal. Muito bom. Pet, Luiz Machado, legal te ver. E muito obrigada, gente. Eu sei que já é tarde aí, né? Aqui são 7h20, aí deve ser 9h20. Quem pode fazer a constelação? Qualquer pessoa que precise fazer. Precisa ter uma necessidade. Não, não pode assim, precisa estar aberto para fazer. Tem que ter uma necessidade, não pode fazer por curiosidade. Saudades, Suelita, saudades também. Por curiosidade não se faz. É um trabalho sério que precisa ser feito por necessidade. Ai, mas é muito bom. Você sabe que eu gosto muito de ensinar, não tem jeito, né? Eu descobri que uma das minhas missões, ou a minha maior missão é ensinar. E eu gosto. Gosto de ensinar, me dá uma paixão muito grande falar sobre um assunto. Isso aí é a minha recompensa. Sandrine, grande abraço. Márcia. Ah, Márcia, que bom, Márcia. Ótimo, que a Sandrine indicou. Gente, então tá bom. Boa noite, um beijo para vocês, até a próxima, tá bom? Deixa eu ver se eu sei como é que... Ah, encerrar, tá aqui. Ok, tchau, tchau. Cinquenta e dois espectadores, muito bom. Vamos terminar o vídeo aqui no Face, né? Muito obrigada a todos vocês.